Gravando, bom dia, criadoras! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo num domingo de manhã, compartilhando, esperando, né, eu compartilhar o segredo das criadoras, como que as coisas funcionam na nossa vida, por que que nós estamos travadas, por que que a gente sabe o que precisa ser feito, mas não consegue fazer, como que a gente faz para mudar isso? Tudo isso a gente vai conversar um pouquinho aqui. Primeiro de tudo, eu quero compartilhar com vocês a tela e me apresentar, que tem pessoas aqui que não me conhecem. Deixa eu só abrir aqui. Ah, o segredo das criadoras. Vamos descobrir agora. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel Hadi, eu tenho 40 anos, e eu coloquei aqui uma informação que é muito importante. Eu considero muito importante. Por quê? Porque para entender, eu demorei para entender que podemos começar o nosso processo de desenvolvimento e criação da nossa realidade através da dor ou do amor. E aí entra um ponto muito importante. Porque como assim da dor ou do amor? Eu posso escolher olhar para a minha vida e dizer, nossa, eu posso mais, eu não sei como, mas eu sei que eu posso, ou eu quero mais, eu não sei se eu posso, mas eu quero descobrir. Então, pela busca de ser melhor, de me tornar um ser humano melhor, eu busco respostas, eu busco através do amor, por amor a mim. Agora, eu posso escolher pela dor, quando eu chego no fundo do poço e eu preciso pedir ajuda, eu já estou desesperada, eu já estou num movimento que eu não sei mais o que fazer, eu estou perdida, e aí eu escolho, quase que é uma escolha automática, é um pedido de ajuda num desespero para sair daquilo, e aí acaba acontecendo que a gente busca, faz essa busca pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento da nossa vida, pela dor. E adivinha qual eu escolhi? Vou contar para vocês a partir de agora. Deem uma olhada. Em 2018, minha vida estava de cabeça para baixo. Eu estava no ápice do meu desgaste físico e emocional. Eu trabalhava em uma empresa que eu nunca gostei de trabalhar, mas suportava, por medo de ficar sem emprego. O meu trabalho, que eu desenvolvia há 15 anos na área de comércio exterior, já não fazia mais sentido algum. E o meu casamento já não dava certo há muito tempo. Com a minha filha pequena nos braços, me vi na fase mais difícil da minha vida, que foi quando passei por uma depressão pós-parto profunda. Eu realmente estava exausta. E eu fui melhorando, mas ainda não me sinto eu, de como eu era, né? E eu tô tentando resgatar isso em mim, ultimamente. Cadê a Raquel, que era espontânea, alegre? Sinto uma carga ainda com relação a ser mãe. Eu amo minha filha, mas não amo totalmente ser mãe o tempo inteiro. É isso. A minha filha me traz alegria, me traz um amor que eu jamais senti. Mas ainda sinto falta de mim, sabe? E sinto que muitas vezes eu tento abraçar tudo e não consigo fazer o que eu quero. E uma das coisas nessa evolução toda que eu tenho aprendido é dizer não para outras pessoas para cuidar de mim. Mas quando eu vejo, eu tô fazendo, sabe? Só que naquele momento, eu ainda não sabia que do meu maior desespero viria um dos meus maiores presentes. Busquei por inúmeras ajudas e fui me conectando a pessoas que me traziam conhecimentos pouco difundidos, mas que me faziam refletir e que faziam muito sentido. Comecei a mergulhar nos estudos para compreender as questões da minha vida em busca de respostas, e percebi que era um caminho sem volta. Comecei a entender quem eu era, o que eu queria, e então iniciei o meu processo de lapidação. Me lapidei como mãe, como mulher e continuo me lapidando como ser humano. Quanto mais eu me descobria, mais coragem de viver a minha vida eu tinha.
larguei o comércio exterior e fui buscar encontrar o que realmente fazia meu coração palpitar a ponto de não mais desistir. Passei pelo processo de separação e fui me conectar comigo mesma. Decidi que eu seria a criadora da minha própria realidade e decidi também que atrairia as pessoas com o mesmo objetivo que eu, de ser alguém que busca crescimento, que tenha coragem de viver a vida que sonha e que tenha coragem de não agradar. De ser a pessoa com uma experiência incrível de vida e que vive com a vontade de viver do seu propósito, dos seus valores e com liberdade de viver o que quiser. E assim foi acontecendo. Uma a uma foi aparecendo, se aproximando, e hoje são vocês, minhas alunas, que fazem parte dessa comunidade de criadoras conscientes deste universo. Vocês são os meus presentes. Vocês fazem eu buscar ser melhor a cada dia, para entregar cada vez mais a melhor consciência e a compreensão que precisamos para criar a nossa realidade. Me sinto honrada e grata por esse momento e por vocês estarem fazendo parte disso junto comigo. A cada uma de vocês e as que não puderam estar aqui, muito obrigada. Pois é. O que acontece? Eu me via muito, na verdade, eu não me via mais, né? Entrei numa depressão pós-parto, eu não me via mais eu não me enxergava mais. Só que foi diante dessa dor e desse desafio tão grande que eu quis, eu precisava, eu já estava, como eu falei, na dor, no desespero, e eu queria sair daquilo. Então, eu fui buscar. Eu fui fazer como vocês estão fazendo. Eu não sei se tu tá aqui pela dor ou pelo amor. O que importa é que tu tá aqui. Tu tá buscando respostas, tá buscando mais. Tu quer mais. E é isso que eu coloco lá no meu Instagram, inclusive. Você quer mais? Porque é isso que vai te fazer, te instigar a ir atrás, a buscar, a fazer diferente. Se a gente não tiver esse pingo de insatisfação, o que é diferente de ingratidão, tá? Já deixemos claro aqui, mas esse desafio, essa insatisfação vai fazer com que a gente gere um movimento ou sinta aquele fogo, sabe? Preciso de algo mais, preciso fazer diferente, eu quero fazer diferente. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, inclusive, deixa eu só dar um play aqui. Muito peraí. Quando eu, enfim, né, como vocês puderam ver, a minha vida estava um caos. E isso era com relação ao trabalho, que eu dizia que o meu chefe, ele não me valorizava, que o meu chefe não gostava de mim, o meu casamento estava um horror, a maternidade me trouxe um peso muito grande, justamente também pela forma como a gente percebe as coisas. Então, as nossas expectativas, elas não são correspondidas e a gente gera uma frustração. Mas quando a gente sabe lidar com esse sentimento e muda a percepção sobre as coisas que acontecem sobre a nossa vida, a gente consegue aprender melhor e mudar mais, evoluir. Só que nesse caso aqui, eu estava nessa dor, eu estava nesse desespero e colocava a culpa em todo mundo. Então, como eu falei, a culpa era do chefe, a culpa era do marido, a culpa era do filho, a culpa era das pessoas que estavam na volta, mas nunca era minha culpa, eu era santa. E quando a gente começa a tomar consciência de que sim, nós somos responsáveis pela forma como a gente percebe a nossa vida, pela forma como a gente se coloca no mundo, é quando a gente toma consciência de que sou eu. A autorresponsabilidade, ela aflora na gente. A gente sabe que é nossa responsabilidade o que a gente está passando, o que a gente vai passar, e só a gente pode modificar isso. Então, eu fui em busca de respostas, e foi assim que eu entendi que só eu poderia mudar a minha realidade. E aí, eu comecei a descobrir coisas, e eu fui vasculhando. Então, eu passei por alguns processos que, dentro do programa CMR, eu compartilho bastante com
com as amigas, porque eu compartilho com as amigas, com as criadoras, porque eu compartilho a vida e vou dando os exemplos de como é, vocês vão vendo na vida real, né? E eu trago os exemplos também das alunas, enfim. E, e a gente começa a perceber que os nossos pensamentos e sentimentos moldam a nossa realidade. E isso é algo que, por mais que pareça ficção científica, é comprovado cientificamente. Cada vez mais vem se aceitando, apesar de ser comprovado, pessoas lutando, tentando falar contra, mas a verdade é que não tem como modificar isso, é uma lei divina. E aí o que acontece é que nós estamos atraindo e criando o tempo todo, a gente sabendo ou não, a gente acreditando ou não, nós estamos criando. Só que, como eu estou dizendo para vocês que os nossos pensamentos e sentimentos, eles moldam a nossa realidade, a gente acha que, como eu estava falando para vocês, eu estava lá no caos, e eu achava que tudo eram as pessoas à minha volta. Então, eu dizia que eu estava estressada, irritada e exausta por tudo que estava acontecendo. Mas a verdade é justamente o contrário. É só porque eu estou estressada, irritada e exausta que eu continuo atraindo coisas para minha vida que são indesejadas. E quanto mais eu vivo nesse estresse, nessa irritação, na ansiedade, no cansaço extremo, na exaustão, tudo isso que é extremo para mim, eu vou ganhando, eu vou dando proporção ainda maior na minha vida. Então a gente precisa cuidar com o quê? Com os nossos pensamentos, certo? A gente está entendido até aqui? Dentro do livro Segredo, e até eu trago uma alusão ao filme, ao livro Segredo, com essa logo, né, do The Secret, tem uma informação que é muito importante a gente saber, e eu trago de dentro do livro essa informação. Semelhante atrai semelhante. Quando temos um pensamento constante, a lei da atração, quem nunca ouviu falar na lei da atração, né? A lei da atração imediatamente lhe traz mais pensamentos semelhantes. Se você teve pensamentos infelizes em algum momento, mais pensamentos semelhantes você vai tendo e mais perturbado você vai ficando. Então, foi o que eu falei, a gente vai dando uma amplitude para aquilo e a gente vai dando espaço para que aquilo aumente na nossa vida. Quando você pensa, emite para o universo pensamentos que atraem magneticamente todas as coisas semelhantes àqueles pensamentos. Preste atenção nessa palavra, magneticamente, a gente vai entender isso aqui mais à frente. Tudo que é emitido retorna à fonte. Quem é essa fonte? Sou eu, é vocês, são vocês. Então, toda vez que a gente emite uma informação para o universo, todo sentimento e pensamento que eu mando, eu recebo de volta. Se você quer mudar algo na sua vida, mude primeiro seus pensamentos. Aí entra um porém. Mas se é tão fácil, porque nem todas as pessoas estão vivendo a sua vida dos sonhos, o único motivo pelo qual as pessoas não têm o que desejam é que elas pensam mais no que não desejam do que naquilo que de fato desejam. Então, o que acontece? Por que a gente não deve reclamar? Porque a gente está sempre mandando a informação daquilo que a gente não quer. Pô, que saco, aconteceu tal coisa. Ah, tu tá focando nisso. Então, peraí que eu vou te mandar mais disso. É isso que isso aqui está falando, tá? É isso que o livro fala, é isso que os cientistas falam. Lembra da palavra eletromagnética? O que acontece? Os cientistas, eles comprovaram que nós estamos em um campo eletromagnético, ou seja, tudo que eu mando volta. Então, existe uma camada de energia, que na verdade tudo é energia, tudo, nós, as coisas, todas as pessoas, animais, a natureza, tudo é energia. E essa energia compõe esse campo eletromagnético. Então, é como se nós fôssemos um imã. Tudo que nós emitimos, nós buscamos, atraímos para nós. Então, para mudar os resultados, é preciso modificar a onda que nós estamos emitindo, que nós estamos enviando, que é uma onda de informação, uma onda eletromagnética, certo? E aí, o que acontece? Vamos lá, agora há um exemplo prático. Se eu estou mandando dívida, o que o imã vai puxar para nós? Dívida. E aí, o que acontece? Por que a gente
atrai a dívida? Porque a gente fica naquele pensamento, olha o que eu coloquei ali, porque eu só tenho dívida, eu tenho que pagar isso, e a gente fica o tempo todo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para resolver isso? A gente se preocupa dia e noite, a gente fica sem dormir, a gente não consegue focar no trabalho, porque a gente está com aquela preocupação, a gente simplesmente deixa um pensamento totalmente acelerado na nossa mente, pensando de forma totalmente negativa, dando amplitude para aquilo. Só que, vamos agora a uma informação muito importante que sempre é questionado toda vez que eu falo isso. Tá, então se eu quero um relacionamento e eu peço muito relacionamento, por que o relacionamento não vem? Vamos explicar. Isso aqui é um exemplo, tá? A gente pode falar de várias coisas. A gente pode falar com relação a dinheiro ainda, a gente pode falar com relação à saúde, enfim, por que eu penso em relacionamento e o relacionamento ele não vem? Porque eu, apesar de estar falando e pensando sobre relacionamento, o sentimento, que é a vibração do meu corpo, ele está emitindo carência. Eu estou naquela, eu quero, eu preciso, eu não consigo viver sozinha, certo? Então eu fico emitindo essa escassez emocional, essa carência. Quando eu emito esse sentimento, por mais que eu esteja pensando em relacionamento, como se fosse como algo que eu queira, como algo bom, o meu sentimento, as minhas emoções, elas não estão correspondentes. Então, o pensamento, ele sim, ele é um passo para a gente começar a modificar. Mas o sentimento, ele emite muito, uma potência muito maior nesse envio de informação. Por isso que nós temos que cuidar não só dos nossos pensamentos, mas dos nossos sentimentos. A gente precisa entrar numa coerência cardíaca, que é o quê? Os nossos pensamentos da nossa mente precisam estar em acordo com os nossos sentimentos. E normalmente a gente não faz isso. A gente quer uma coisa, mas a gente sente outra. Por isso que a gente acaba, em vez de atraindo, a gente repele, a gente afasta aquilo que a gente deseja. Estão entendendo? Por isso que não é só o pensamento. O pensamento, ele muda através da repetição. De tanto nós ouvirmos, repetirmos, aquilo vai ganhando amplitude na nossa vida. Só que o pensamento, com a compreensão, ela muda com aceleração. Então, qual é o objetivo de a gente compreender? Que compreensão é essa? Compreender como que as coisas funcionam. A gente está aqui compreendendo alguma coisa, recebendo uma informação que talvez a gente não tivesse tido contato ainda, tá? Então, esse pensamento com essa compreensão vai mudar com aceleração. E aí eu coloquei ali desacelerar, tá? Mas espera aí, tu tá falando em acelerar e desacelerar o quê? Olha essa frase. A gente precisa desacelerar a nossa mente para acelerar os nossos resultados. A nossa mente, ela vive tão automático, a gente pensa tanta coisa. A própria OMS, ela divulgou que os nossos pensamentos, eles são 80% do nosso dia negativos, e nós temos de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Imagina que desses 80 mil pensamentos, 80% ele é negativo, e 95% eles são repetidos diariamente. Ou seja, todos os dias eu penso e sinto as mesmas coisas e estou mandando essas mesmas informações. Então, voltando lá, eu tenho um pensamento que eu posso mudar através da repetição. Eu penso, ou seja, eu preciso da consciência primeiro, porque senão eu não mudo nada sem consciência, certo? Então, eu vou pensando e eu vou repetindo aquilo e aquilo vai mudando a vibração do meu corpo, os meus sentimentos. Mas isso leva um tempo. Agora, quando eu uno a mudança do meu pensamento com a compreensão, compreender como que eu faço para desacelerar esses pensamentos, para sair do automático, aí é que eu recebo os resultados com mais aceleração, certo? Então lembrem dessa frase, desacelerar a nossa mente para acelerar os nossos resultados. E é assim com saúde, com desemprego, com carreira, com vendas, com tudo na nossa vida. Às vezes a gente está pensando, porque eu quero ter saúde. Tu quer ter saúde, mas a informação que tu está mandando é de doença. Tu está vidrada, de repente, nos noticiários ou nas notícias da internet. Agora, antes o foco era Covid, agora o foco é a dengue. E eu vou recebendo aquela informação e eu vou ficando com o quê? Com medo. E medo é um sentimento positivo ou negativo?
Peguei vocês agora. Depende. Ele pode ser bom, como ele pode ser ruim. A gente precisa equilibrar, tá? Mas, dito dessa forma como eu tô falando, ele é ruim porque ele tá me gerando uma aceleração nos meus pensamentos, está gerando uma vibração de medo muito negativa, muito exacerbada, a ponto de me paralisar, a ponto de eu criar, atrair essas doenças, porque eu estou mandando essa informação. Então, sim, nós criamos as nossas doenças também. Quantas vezes a gente liga a TV, estão falando em desemprego? Isso aqui é um assunto mais aprofundado dentro do programa, que eu precisaria de muito contexto para trazer para vocês, mas eu quero que vocês recebam essa informação e pensem sobre isso. Se vocês quiserem pesquisar também, tá? Mas toda vez que a gente recebe informações de noticiários, que é feito propositalmente, entendam, intencionalmente, para que para que a gente sinta esses sentimentos, porque vocês, querendo ou não, sabendo ou não, eles têm essas informações que eu estou passando para vocês e eles querem que a gente viva nesse medo, nessa angústia, porque é muito mais fácil de nos manipular, é muito mais fácil de manter o controle sobre a gente. Tá? Então, isso é para tudo na nossa vida. Eu preciso, a primeira coisa, tomar consciência. Esse é o primeiro passo, tomar consciência, mudar os meus pensamentos. Cancelo aqueles pensamentos que eu não quero ter para minha vida. Quando eu falo em pensamento, existe uma camada ainda mais profunda. Porque quando eu falo em pensamento, de onde que saem os meus pensamentos? De onde que se origina? Por que eu tenho os pensamentos que eu tenho? Porque eu tenho as ideias fixas que já foram implantadas, que são as minhas crenças, tudo que eu acredito, tudo que eu vivenciei, tudo que eu vi, ouvi, cheirei, tudo que eu usei, todos os meus sentidos ali. Então, eu tive experiências na minha vida, muitas vezes na infância, que me geraram uma carga emocional. E isso me travou. Ou seja, ali tem um sentimento que qualquer coisa que aconteça pode me trazer essa memória e, por mais que seja inconsciente, e a maioria é inconsciente, a gente não sabe que essas memórias estão ali, elas fazem com que a gente já automaticamente pense alguma coisa sobre aquilo. Então, a gente já tem uma percepção sobre aquilo. E aí, quando a gente tem essa percepção, a gente acaba gerando um pensamento, esse pensamento gera um sentimento na gente, ele pode ser positivo ou negativo, dependendo do que esteja acontecendo, e como a gente não sabe gerir esses pensamentos e sentimentos até então, a gente acaba tendo comportamentos e hábitos negativos que a gente não queria. Então, nós não somos comandados pelo que a gente faz aqui, nós somos comandados pelas nossas emoções. O processo correto é o quê? Eu mudo as ideias fixas, ou seja, as minhas crenças, através da compreensão, da repetição, certo? Desse ciclo. E a partir das crenças eu vou gerar um pensamento, eu vou mudar o meu pensamento, eu vou mudar o meu sentimento, eu vou mudar o meu comportamento. Mudando o meu comportamento, eu mudo meus hábitos, eu mudo os meus resultados. O problema é que as pessoas tentam fazer o caminho contrário. Eles vão contra ao que é o fluxo natural. O que faz? Tenta mudar o comportamento. Eu mudo o comportamento, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, mas eu não consigo. Por quê? Porque lá na raiz ela não foi mudada. As minhas ideias fixas, as minhas crenças, elas continuam do mesmo jeitinho, gerando os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e automaticamente os mesmos comportamentos e hábitos. Se eu não tenho entendimento sobre isso, eu não consigo mudar a minha vida. Certo? Tudo tranquilo até aqui? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso expandir a minha consciência. Nós somos uma consciência. Nós temos um entendimento. E esse entendimento, ele é limitado. E a gente precisa o quê? Expandir. Aqui eu trouxe um exemplo ali vocês estão vendo 2K, 10K, 50K, 100K. Isso aqui eu dei um exemplo de faturamento. Se eu sou uma pessoa que eu sei fazer R$ 2.000 por mês, eu tenho as minhas crenças com relação a dinheiro, com relação a trabalho, a carreira, e essa forma de eu enxergar as coisas na minha vida permitem com que eu faça R$ 2.000 por mês. Ah, Raquel, mas eu quero ser a pessoa que faz os 10 mil, eu não quero me manter nos dois. Então, peraí, eu preciso o quê? Expandir a minha consciência e me tornar uma nova pessoa. Como assim uma nova pessoa? Eu preciso me tornar a pessoa
que pensa, sente e age diferente a ponto de, ou seja, que é capaz de fazer os 10 mil. Para isso, voltando, eu preciso de compreensão, mudar as minhas crenças, minha percepção sobre a vida. Eu quero ser a pessoa que faz 100 mil. Eu preciso me tornar essa pessoa capaz de fazer os 100 mil. Só que é um processo. Eu não vou sair agora, acordei hoje e hoje eu vou fazer 100 mil. Não, existe um processo. E é isso, inclusive, que a gente precisa cuidar. Porque quando a gente tem pressa, a gente coloca datas, prazos, a gente não atinge aquilo, a gente começa a ficar frustrado. Então, o processo, ele é aos poucos, a gente precisa entender isso. E, claro, isso também faz parte da consciência. Quando a gente ganha essa compreensão, a gente começa a entender que tá tudo bem, é o tempo que precisa ser feito, e eu vou me manter firme aqui pelo tempo necessário, tá? Então, nós rejeitamos aquilo que queremos, porque o nosso paradigma, que é o nosso sistema de crenças, ele não está preparado para chegar lá. Lá onde? Lá no 100 mil, por exemplo, ou lá naquele relacionamento que eu tanto desejo, ou para eu ficar em paz comigo mesma, ou para eu atingir o meu poder de expressão, o meu poder de me comunicar, de fazer algo novo do que eu faço hoje, de mudar de carreira. E na escola, nós recebemos conhecimentos intelectuais. Então, esse conhecimento que a gente recebe na escola, nada mais é do que conhecimentos que vão vir para o nosso consciente. Ou seja, não está lá nas nossas emoções. Eles não nos ensinam a modificar as nossas crenças. Pelo contrário, muitas vezes a gente ainda absorve crenças limitadoras, limitantes, que fazem com que a gente fique bloqueado. Mas lá na frente, na nossa vida adulta, e dentro do caminho, né? Não só lá, é que eu falo da vida adulta, porque lá a gente está buscando os resultados. Quando a gente ainda está amadurecendo a nossa mente, as nossas percepções, quando nós somos crianças, jovens, a gente está formando, né? A gente está nesse processo de formação. Então, os resultados que a gente vai buscar lá na frente acabam sendo travados por conta disso. Então, entendam, não é a inteligência, é a crença. Às vezes a gente acha que a gente precisa aprender alguma coisa a mais. Não, não. Eu posso aprender o que for. Existem pessoas que são formadas, que têm doutorados, e elas não têm o resultado de outras pessoas que, por exemplo, não têm segundo grau completo. Como assim? Entendam, não é inteligência, é crença. É o nosso padrão mental. O nosso padrão mental é o nosso mapa. É um mapa que faz com que a gente ative as informações da nossa vida, as nossas experiências, as circunstâncias, e faz a gente tomar as decisões e ir por caminhos que existem infinitas possibilidades, mas nós escolhemos a partir daquilo que a gente já conhece, que é esse padrão mental que faz com que a gente tenha esse mapa. Então, a gente vai seguir o caminho daquele caminho, não, mas vai seguir aquele caminho que a gente já conhece, tá? Então, a gente tem, por exemplo, as nossas limitações, né? Os nossos medos e limitações. Então, imagina que essa linha amarela que vocês estão vendo seja uma barreira. Elas são as nossas limitações, são os nossos medos, as nossas inseguranças. Enquanto eu não supero essa linha de medo, essa barreira de medo, eu não encontro a minha liberdade. Eu não consigo me tornar a pessoa que eu preciso ser para conquistar o que eu quero conquistar. Então, normalmente, eu vou andando e eu paro aonde? Na barreira. A pessoa ela vai trocar de emprego, já começa a encontrar coisas, caminhos, mas daqui a pouco ela desiste e retorna. Por quê? Porque ela bate na barreira do medo, ela não sabe o que tem do outro lado. As coisas são muito incertas, então ela volta por medo. Ela acaba ficando no lugar que já é conhecido. A pessoa decide mudar de cidade. Ela vai, começa a ver as coisas, daqui a pouco, no meio do caminho, ela desiste e retorna. Ela vai separar, sei lá, vai separar do marido porque ela tá passando por ameaças, enfim, situações que podem passar no relacionamento abusivo, né? E ela quer sair daquilo, mas ela, quando chega próximo de romper a barreira, ela retorna, porque a mente dela já está acostumada.
Ah, eu vou separar numa sociedade. Eu tenho uma sociedade, eu quero, mas eu não consigo colocar limite, eu não consigo falar para a pessoa, então eu acabo ficando ali. Eu quero, eu chego perto e eu desisto, eu retorno. Só que essa barreira, o rompimento dessa barreira, lá do outro lado se encontra a nossa liberdade, o nosso desejo, as nossas conquistas. Se eu não compreendo como que eu faço esse processo de romper essa barreira, eu continuo no mesmo lugar. Por mais que eu queira, por mais que eu saiba o que eu preciso fazer, eu não consigo fazer. Então, ou eu fico no conforto, certo? E ali é o meu conforto. Aqui eu dei outros exemplos. Deixa eu ver, o que eu dei aqui antes? Tá. Então, a pessoa cancela a compra, por exemplo, eu decidi comprar uma casa, sei lá, um exemplo. Ela cancela a compra, ela quando chega na barreira, tá? Ela tá no conforto dela, mas ela tá chegando na barreira do medo. Quando ela chega na barreira do medo, ela volta, porque ela cancela a compra, ela volta para casa, de repente ela desistiu, né? Eu ia separar, agora não vou mais, eu vou voltar para casa, ou eu ia trocar de emprego, agora não vou mais, eu continuo no meu emprego. Ela bateu na barreira. Só que às vezes a gente ultrapassa a barreira. A gente vai para o outro lado. E aí porque nós não ajustamos o nosso padrão mental, nós estamos fazendo o esforço contrário, lembra? Nós não mudamos de cima para baixo, nós queremos mudar o comportamento sem mudar as nossas crenças. Então, quando a gente faz esse caminho contrário, é quando a gente encontra a ansiedade, a incapacidade, a falta de merecimento, e a gente vai ficando num estado emocional muito incontrolável. E a gente acaba fazendo o quê? De volta para a nossa zona de conforto. Então a gente fica a famosa luta ou fuga, né? A gente quer lutar, mas a gente acaba fugindo. É isso que acontece. A gente, às vezes, ultrapassa a barreira, encontra inúmeros desafios, não sabe lidar com isso e a gente acaba retornando. As coisas que você deseja não vão acontecer se você não mudar a origem dos seus pensamentos. Lembrando, origem dos pensamentos, crenças. Então, se nós precisamos mudar os pensamentos, precisamos começar treinando. E a gente pode mudar de duas formas os nossos pensamentos, começar a mudar. A primeira dela, a gente muda diante de um forte impacto emocional, que é um trauma. Então, imagina que uma mulher, ela foi viajar a trabalho e estava lá no aeroporto, cancelaram a viagem, a reunião foi adiada, sei lá, ela ia para uma reunião, ela foi adiada, e a mulher resolve voltar para casa. Quando ela volta para casa, sem avisar o marido, ela vai subindo as escadas, vai ouvindo barulhos, acha meio estranho, chega lá e pega o marido com a melhor amiga, com uma amiga, ou com fulana, enfim. Criou um choque tão grande, um forte impacto emocional tão grande, que aquilo fica gravado, registrado automaticamente na mesma hora. E nesse caso, fica de uma forma negativa. E aí ela começa: homem não presta, homem não vale nada. E ela vai levando aquilo para a vida dela até que ela começa a se aproximar de homens que não prestam, de homens que não valem nada. Começa a se aproximar de pessoas que falam as mesmas coisas, porque nós estamos conectados e nos conectamos com as pessoas de mesma crença que a nossa. Acreditem ou não, é isso que funciona. Então, o que acontece? Às vezes a gente tá numa roda de amigos e a pessoa fala... Não, era um exemplo que eu ia dar, mas, enfim. Depois vai ficar muito... Eu tô saindo já do script, senão vai ficar muito longo o negócio aqui. Deixa isso aí para dentro do programa CMR. Vamos lá. Repetição. Quando eu tô, por exemplo, não tive um trauma, não mudei nada, mas eu quero mudar as minhas limitações, eu quero evoluir, eu quero crescer. O que eu vou fazer? Eu vou repetir. Através da repetição, junto com a compreensão, eu vou evoluir, tá? Quando eu ainda não tenho a compreensão, eu vou começar a repetir e aos poucos modificar essa vibração do meu corpo. Então, eu vou gerar uma autossugestão para mim, né? Eu vou dar uma sugestão para o meu corpo, para a minha mente. Eu quero sugerir que vocês assistam em outro momento, tá? Porque eu até pensei em colocar e deixar aqui para vocês, mas é como eu estou falando.
aí se torna uma coisa muito longa, né, muito extensa. Esse é um filme, é um curta-metragem, tem 8 minutos, mas ele explica exatamente como que a gente aprende por repetição também. Como que a gente se coloca em posições que a gente às vezes não gostaria, porque a gente vem aprendendo por repetições de vidas, né? E a gente vem sendo inserida dentro de uma sociedade, dentro de uma sociedade, dentro de uma família, que já tem suas crenças, seus costumes, suas percepções, e a gente vai recebendo aquilo. Esse é um filme bem forte e bem impactante de assistir, vale a pena, por isso que eu vou recomendar que vocês assistam. Se vocês quiserem parar aqui para assistir, quem está vendo gravado, por exemplo, pode parar, assistir o vídeo, ou ao final também pode assistir, tá? Mas é só para entender que realmente nós aprendemos por repetição. Por que então sabemos o que precisa ser feito e não conseguimos fazer? Agora a gente já tem a resposta. Por causa do nosso padrão mental. Então, se a gente sabe que precisa ser feito e não consegue fazer, é por causa dos padrões mentais que nós temos, é o nosso mapa emocional. Então, o que acontece? Às vezes não. Muitas coisas que a gente tenta fazer, a gente já vem com esses pensamentos. Isso aqui são clássicos, né? Eu não posso fazer isso. Isso sempre acontece comigo. Eu não tenho mais força, não vou conseguir, eu não tenho mais tempo, me sinto culpada. Então, são diversos pensamentos que muitas vezes nós não nos damos conta, porque nós não estamos conscientes, e outras vezes esses pensamentos que geram esses sentimentos, eles são inconscientes, que acabam, que a gente só sabe que a gente está se sentindo mal, mas não sabe por quê. Sabe aquele dia que tu acorda assim, ai, hoje não tô legal, ai, mas não aconteceu nada, mas eu não sei, não tô me sentindo bem, a vibe hoje não tá boa. Porque eu vou tendo esses pensamentos inconscientes e vai gerando essa vibração no meu corpo, esse sentimento. Então, eu preciso aprender a reconhecer esses pensamentos. Às vezes, a gente não reconhece por medo, a gente não quer nem olhar, porque, ai, meu Deus, vou ter que olhar, vou ter que mexer nisso daí, vou vivendo aqui, vai, deixa assim. E não, quando a gente começa a olhar e perceber os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a gente tem a oportunidade de mudar. É o que eu digo, 50% do caminho, ele já está feito quando eu tomo consciência. Eu consigo mudar quando eu tenho consciência, mas a pessoa que não tem consciência, que ela não sabe que ela pode mudar, que ela está regida por um padrão mental, ela nunca vai mudar. Então ela não tem nada o que fazer. Não é culpa dela. Ela só não teve acesso à informação ainda. Ou ela não ficou insatisfeita ainda o suficiente, entende? Mas a partir do momento que tu toma consciência que tu consegue mudar, 50% do caminho está andado. Vai conseguir mudar. Tu consegue mudar, tu já sabe. Então, vamos tomar consciência dos nossos pensamentos. E para isso eu quero te fazer um convite. Pegar um papel e uma caneta para a gente refletir sobre os nossos pensamentos negativos. E nós vamos fazer o quê? Depois de pegar esses pensamentos negativos, colocar, transformar em pensamentos positivos, tá? Esse aqui é um exercício que, para tomada de consciência, ele é muito importante. Eu fiz muitas vezes e eu faço hoje de forma automática, né? Porque eu percebo os meus pensamentos muito rapidamente. Mas isso é um treino. Então, ali, olha o primeiro pensamento que eu tinha. Eu não consigo gravar vídeos. Quando eu comecei toda essa jornada de querer deixar a carreira do comércio exterior, de trabalhar de CLT, abrir o meu negócio, eu tinha entendido já, eu não tive dificuldade de entender que o Instagram seria uma porta, uma possibilidade de mostrar o meu trabalho. Mas como que eu ia gravar vídeo? Eu não me sentia capaz, eu não me sentia merecedora, na verdade, eu nem me sentia merecedora de fazer o que eu fazia, né? Na época ainda, vou ser bem sincera, na época ainda eu estava falando sobre brigadeiros, que eu fazia brigadeiro. Muitas de vocês que estão aqui sabem disso, né? Eu comecei a fazer doces e vender para fora, enfim. E eu queria compartilhar isso dentro do Instagram. Queria ensinar pessoas a fazerem isso. E eu não conseguia gravar os vídeos. Eu me travava. Então, eu comecei a mudar esses pensamentos, de dizer, eu não consigo gravar vídeo, eu me sinto mal, para dizer, eu gravo vídeos com naturalidade. E não é à toa que eu estou aqui, falando com vocês, gravando vídeos para o Instagram, gravando vídeo do programa CMR. Isso foi um processo de mudança de crença, de mudança de mentalidade. A mesma coisa
quando eu achava que eu não era uma boa mãe, eu estava lá depressiva, eu era uma mãe péssima, eu não sabia o que eu estava fazendo. Não, eu sou uma mãe calma e paciente, que sabe encontrar um equilíbrio entre ser mãe e mulher. Porque vocês viram lá no vídeo, eu não estava me vendo como mulher, como pessoa, como ser humano, eu estava me vendo mãe, só. Cadê a Raquel, aquela Raquel que vivia daquela forma, espontânea, alegre? Cadê? Onde é que tá? Eu me perguntava. Então foram esses movimentos que eu comecei também. E acreditem, é muito real, isso funciona. Testem, não questionem, testem. A partir do momento que alguém te vier com uma afirmação, testa. Aí sim tu vai poder tirar a tua conclusão, certo? Outra coisa que eu quero deixar de presente para vocês, tá? Eu quero ensinar vocês a fazerem a respiração 4-7-8. Por quê? Por vários motivos, mas um deles é porque eu vou dar para vocês de presente a afirmação magnética. Tem um áudio que tem afirmação magnética que tu pode fazer todo dia de manhã para começar bem o teu dia, para mudar já esses pensamentos, tua vibração, teu sentimento, já logo cedo, porque a forma como a gente começa o nosso dia é como o nosso dia vai ter continuidade. Então, se eu acordar, respirar, agradecer e fizer essas afirmações, eu vou começar o dia maravilhosamente bem. Eu mudo tudo à minha volta. E eu quero ensinar vocês a fazerem essa respiração, tá? Vocês podem colocar uma música tranquila, vocês podem ficar em silêncio, vocês podem se conectar com a natureza, que é o que eu faço. Eu vou para minha janela. Eu vou para minha janela, eu olho para o céu, porque para mim é a minha conexão com Deus. Me conectar com a abundância que é o infinito desse céu, desse universo, para mim é maravilhoso. E eu quero que vocês comecem a perceber isso também na vida de vocês, o quanto isso é importante e maravilhoso, e como isso pode mudar a nossa vida. Então, a respiração 4-7-8, nós inspiramos em 4, seguramos 7 segundos e soltamos em 8. Quando a gente solta, ele é bem devagar mesmo. Claro, vai ter, existe a possibilidade de tu não conseguir, porque não está treinada, porque a gente respira automaticamente, né? E a gente nem pensa mais sobre a respiração, nunca pensou, né? A gente não para pensar sobre a forma como a gente está respirando. Mas toda vez que tu estiver passando por um desafio, que alguém te falar alguma coisa que te incomodou, algum lugar que tu esteja desconfortável, um comentário, pessoas, enfim, uma notícia que tu recebeu, sempre acalma, respira, para poder equilibrar a energia e poder raciocinar, não viver sempre reativa no calor da emoção. Então, essa respiração ela é muito importante por conta disso também, tá? E para fazer as afirmações magnéticas, para colocar intenção naquilo que está fazendo, prestar atenção. Então, vamos começar. A gente vai fazer uma vez, mas vocês sempre vão fazer 3 vezes, tá? Inspira em 4. 1, 2, 3 e ó. Segura. Solta bem devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Querem fazer de novo? Vamos lá. Respira. Tranca. Quando a gente treina, a gente consegue seguir, vai embora. Então, é um treino. Combinado? Aí vem uma frase que para mim é muito importante e é muito legal entender sobre isso, porque é aquela coisa, quando a gente muda a nossa mentalidade, a gente consegue mudar os nossos resultados. E isso aqui é uma frase do Tiago, eu não vou lembrar o nome dele, eu até acabei esquecendo de colocar o nome dele aqui, Tiago Borges, não, Tiago Borges. Tiago Fonseca. Ele fala, você não consegue se tornar milionário hoje, mas você consegue criar uma mente milionária agora. E Bob Proctor, meu mentor, ele falava, ele já é falecido,
Da sua mente para o plano físico é só questão de tempo. Tudo que eu consigo enxergar aqui, eu consigo pegar aqui. Então, tudo que eu estiver na minha mente, eu consigo pegar no plano físico, na matéria. Eu consigo criar a partir dos meus pensamentos. Por isso, agora vamos entender de novo. Você não consegue se tornar um milionário hoje, mas você consegue criar uma mente milionária agora. E a partir dessa mente, é através da repetição desses pensamentos, de começar a acreditar que sim, tu consegue se tornar, é que tu te torna. Mas é aquela história, existe um processo. Eu tô aqui para ajudar vocês, eu quero fazer esse processo com vocês, mas vocês precisam estarem abertas para fazer isso acontecer. Trago verdades e às vezes a gente não, às vezes são coisas muito novas, mas eu quero realmente mostrar para vocês o quanto de informação que não é nos passada, que elas são ocultas, estão ocultas, porque não querem que a gente saiba, tá? Um pouquinho. Então, a nossa mente, ela não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginação. Então, ela não sabe se o que está passando na nossa mente é passado, se é presente ou se é futuro. Não sabe se é uma lembrança, uma memória que a gente está tendo, se é o que a gente está vendo ali como realidade, ou se é, eu fiz entre aspas porque existe um aprofundamento sobre isso, né? Mas, ou se é uma imaginação, se é uma coisa que a gente está imaginando que nós gostaríamos que acontecesse, uma coisa para o nosso futuro, um desejo, um sonho nosso. A mente não sabe disso. Então, se eu estou lembrando de algo do passado que me geram pensamentos e sentimentos ruins, a minha mente, ela entende que eu estou vivenciando isso. Ela não sabe que eu estou pensando. Ela entende que eu estou vivendo isso naquele momento. Por isso, quando algo não saiu como eu desejei, e porque ainda preciso tirar o aprendizado daquilo, tá, esquece. Isso aqui eu vou. É porque eu esqueci de falar sobre uma frase. Então, assim, vamos voltar aqui, desculpa, tá? Quando eu penso, quando eu tô lembrando de uma situação, remoendo uma situação que eu vivi com alguém no passado, e eu fico lembrando daquilo, eu começo a ter diálogos mentais com a pessoa, eu começo a reviver, eu começo a lembrar, eu começo a falar, eu começo até, às vezes, quando... Já viu a pessoa que tá pensando, tá sozinha, assim, só pensando e começa a gesticular, fazer umas caretas? Ela tá criando diálogos mentais na mente dela, e isso tá expandindo, inclusive. Então, assim, quando a gente vivencia o passado, as nossas células, elas são ativadas a ponto de acreditarem que nós estamos vivendo naquele momento, aquilo que a gente está pensando. Foi feita até uma experiência com dois atletas. Então, um atleta foi correr na pista e o outro foi correr imaginando. Os dois concluíram a prova, né? Só que o que estava imaginando ativou as mesmas células, as mesmas partes do cérebro que a pessoa que estava lá de fato fazendo ativou. Então, foi aí que eles identificaram que a nossa mente ela não sabe o que é real, o que é imaginação. Ela ativa todas as células do nosso corpo como se estivesse acontecendo. E quando eu ativo essas células do corpo, é onde eu emito essa vibração que eu falei, que eu mando como se fosse um imã para o universo. Então, eu quero mais daquilo. Por isso que é sempre olhar daqui para frente. Dentro do programa CMR a gente faz isso. A gente sempre olha daqui para frente, a gente não fica remoendo, revivendo o passado. Passado, agora sim, passado é lição aprendida, tá? Por isso, quando algo não saiu como eu desejei e porque ainda preciso tirar, é porque ainda preciso tirar o aprendizado daquilo. Senão eu vou ficar repetindo o padrão. Então, quando eu fico lá no meu passado, sem tirar aprendizado, sem saber o que fazer com aquilo, eu acabo repetindo as mesmas coisas. E por isso que às vezes a gente entra num relacionamento, a gente acha que vai dar bom, daqui a pouco desanda tudo. E a gente, daqui a pouco, entra num outro relacionamento, se conecta com o mesmo tipo de situação, se não é o mesmo, é muito parecido, e acaba de novo saindo do relacionamento. Eu fico nesse ciclo sem fim, tá? Então, vamos cuidar para que não tenhamos essa. É,
esse sentimento repetido na nossa mente, a gente tem que cuidar para modificar isso. Por isso que eu sempre prezo, a gente não fica olhando para o passado, a gente olha daqui para frente, a gente vai colocando a semente, vai semeando a semente do que a gente deseja. Mas é isso, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.